Salve os irmãos com a paz do Senhor, estamos aqui dando início a mais uma vídeo pré-aula das lições de adultos da CPAD do terceiro trimestre de 2026, que tem por título A Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. O comentarista da nossa lição, pastor e conferencista Wagner Gabi. E hoje estudaremos a lição de número 2, que tem por título A Porta da Fé se abre entre os gentios. O texto áudio da nossa lição está em Atos, capítulo 13, verso 47, que diz: porque o Senhor assim nos mandou e te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Nesse texto áureo, se cumpre agora a profecia dita pelo profeta Isaías. Isaías 42, versos 6 e 7, também Isaías 49, verso 6. Isaías 42, versos 6 e 7 vai dizer: eu sou o Senhor, eu te chamei em justiça e te tomei pela mão, e te guardarei e te darei por conserto do meu povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e dos cárceres, os que jazem em trevas. A luz agora raiou não somente para os judeus, agora ela raia, vai iluminar os gentios. A verdade prática da nossa lição vai dizer: o propósito de Deus é que o Evangelho alcance todas as nações, revelando seu eterno e desejo de salvar a todos. O propósito de Deus é que o Evangelho, as boas novas da salvação, alcance todas as nações, revelando seu eterno e desejo de salvar todas as pessoas. A introdução que nós estaremos agora falando é sobre a primeira viagem dos missionários registrada em Atos capítulo 13 e capítulo 14, tá? A primeira viagem missionária, ela vai pegar o capítulo 13, verso 14 do livro de Atos. Logo após eles serem separados, né, pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé, guiados pela direção divina, eles vão agora iniciar a obra do Senhor, né? Que o Senhor lhe confiara. A jornada durou aí aproximadamente cerca de 2 anos, entre 46 e 48 depois de Cristo. Nesse período, eles foram acompanhados pelo o seu ajudante, né? O sobrinho, né, de Barnabé, João Marcos. E dali, da Antioquia, partiram para a Antioquia da Síria, né? De Jerusalém partiram para a Antioquia da Síria. Seguiram para Chipre, terra natal de Barnabé, e avançaram pela Ásia Menor, tá? Um alvo claro dessa missão era alcançar os gentios e revelar o plano de Deus de abraçar todas as nações, alcançar todas as nações, né? Sob a luz do Evangelho, sob a luz de Cristo, né? E esse é o assunto que veremos a seguir dessa lição, tá? Em Isaías, capítulo 9, verso 2, vai dizer que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Os gentios, né, como nós estudamos na outra lição, eles não eram aceitos pela a sua cultura, pelas suas posições. Eles eram politeístas que serviam a vários deuses, e eles eram considerados como pagãos, né? Mas agora, com a imersão da graça, eles passaram a ser aceitos, né, pelo Evangelho de Cristo. Gálatas capítulo 2 ali vai dizer, vai testemunhar o início do apóstolo da pregação do Evangelho, vai falar ali que os apóstolos, eles não teve muita aceitação a esta direção, né? Pedro, principalmente Pedro,
ele iniciou ali um pouco ali a pregação do evangelho para os gentios, mas depois ficou com um pouco de receio de ser tirado da sua posição pelo fato de ser judeu. Aí entrou em cena Paulo e Barnabé para pregar o evangelho dos gentios, tá? A palavra-chave da nossa lição de hoje é missão, tá? Você sabe o que é missão? Missão, na Bíblia, é o plano central de Deus para restaurar a humanidade e abençoar todas as nações. Então, grave isso daí. Missões é o plano central de Deus para restaurar a humanidade e abençoar todas as nações, desde Gênesis até Apocalipse. Jesus enfatizou esse chamado. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, tá? O plano central, o propósito central da missão, a missão original, e se encontra lá na bênção, né, de Deus para Abraão. Em ti serão benditas todas as nações. A grande comissão se encontra em Marcos capítulo 16, verso 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho. O poder capacitador da missão é o Espírito Santo, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, né? Tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até o confim da terra. E a motivação, né, da missão é o amor, né? Assim como o Pai me enviou, eu também, Jesus falando, enviou você, enviou a mim para pregar o evangelho, que é a boas novas de Cristo, tá? No primeiro ponto da nossa lição, quer dizer, a missão em Chipre, né? A primeira porta aberta entre os gentios foi na cidade de Chipre, tá? O primeiro tópico da lição é o envio missionário e o avanço da palavra, tá? Agora os missionários saem de Jerusalém, saem da Judéia, saem de Samaria e através da Antioquia, daquela grande cidade, eles são enviados agora para Chipre, tá? Olha lá o que vai dizer a lição. Conduzidos pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé partiram da Antioquia. Estudamos sobre Antioquia na aula passada, que é a terceira maior cidade do Império Roma, perdendo para Roma e Alexandria. Agora Antioquia é o quartel-general, né, da pregação de evangelhos. Desceram para Seleucia e navegaram rumo a Chipre, tá? Terra natal de Barnabé, né? E já evangelizada por helenistas. Os helenistas aqui eram os gregos prosélitos, né? Novos convertidos que começaram a pregação ali em Chipre, tá? Eles vão começar. Olha o que vai dizer em Atos capítulo 11, verso 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus, tá? E aí eles começam a pregar o evangelho, né? Ali somente para os judeus. Mas quando Paulo e Barnabé eles começam a pregação do evangelho, eles vão pregar também para os gentios, tá? Aportado em Salamina, anunciaram o evangelho nas sinagogas, cumprindo o princípio missionário revelado por Paulo, né? Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 1, verso 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também aí os gentios, os gregos, né? Os gregos são gentios. Eles foram acompanhados por João Marcos, tá? Nessa grande comissão aí que eles fizeram entre Paulo e Barnabé e João Marcos, tá? Seu cooperador. Avançaram pelas ilhas até Pafos, né? E assim a missão se expandiu, demonstrando que proclamar a palavra existe uma fidelidade daquele que está pregando, né? Reverência, também uma obediência sensível à direção do Espírito Santo, tá? Na expansão do evangelho,
exige uma fidelidade, pregar sempre a palavra de Deus, tá? Uma reverência ao nosso Deus e também uma obediência à direção do Espírito Santo. No segundo ponto do primeiro tópico, o confronto com as trevas e a vitória do Evangelho, né? Em Pafos, né, na cidade de Pafos, os missionários enfrentaram ali alguns adversários. Bar Jesus, né, também chamado de Elimas, um mágico, um falso profeta, né, que se levanta, né, que resiste à pregação do Evangelho. Paulo e Barnabé, juntamente com seu cooperador João Marcos, estão pregando a palavra de Deus. E ali o procursor Sérgio Paulo, homem prudente, né, Elimas impede que esse homem, né, Sérgio Paulo, seja impedido de ouvir a palavra de Deus. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, repreendeu com autoridade, né, declarando o juízo divino. E Elimas, o mágico, o falso profeta, ele fica cego, né? Ele recebe o juízo de Deus, né, que atingiu e confirmou o poder do Evangelho. Ele levou Sérgio Paulo a crer, maravilhando com a doutrina que o Senhor ali estava revelando ao seu coração. Onde a luz resplandece, irmãos, temos que aprender isso. Onde a luz resplandece, as trevas têm que recuar. Onde a luz resplandece, as trevas não resistem, né? 1 João, capítulo 1 e 5 vai dizer, né? E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam, as luz que agora está raiando. No terceiro ponto do primeiro tópico diz, e confiando, né? Confiando no poder transformador do Evangelho, o encontro em Pafos revela que o Evangelho, né, vai romper barreiras, né? Não sei como que está na sua igreja, não sei aonde você está na sua congregação, mas saiba de uma coisa, né? E de tanto você pregar o Evangelho rompe barreiras. O Evangelho, através da oração, através do jejum, através da boa palavra, boa semente, ela vai romper barreiras. Não há inimigo que impeça o romper das barreiras do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? Também ela rompe barreiras sociais e espirituais. Por isso que Jesus vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, lá em Mateus capítulo 16, né? E o testemunho, a conversão de Sérgio Paulo, mostrando que a palavra transforma mente e coração, né? Romanos capítulo 12, verso 2 vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade de Deus, né? Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, vai dizer que quem está em Cristo, nova criatura é, né? Quando o Evangelho chega, habita na pessoa, ela passa a ser agora uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor, tá? No segundo tópico da nossa lição, a missão em Antioquia da Pisídia, o Evangelho que ilumina, né? Agora nós estamos no segundo tópico da nossa lição. No primeiro ponto do segundo tópico diz a exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. Olha, aqui um ponto bastante interessante. Enquanto muitos, nos nossos dias, muitas igrejas têm pregado um evangelho de prosperidade, um evangelho de revelação, Paulo, no começo da missão, né, da missão, eles vão pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o que transforma. A palavra de Deus é o que revela. A palavra de Deus é que nos faz prosperar. A palavra de Deus é que faz trazer uma mudança na nossa vida, tá? Então Paulo ele vai expor a palavra de Deus,
né? Ele vai dizer, levantando-se, na lição vai dizer, levantando-se na sinagoga, Paulo se dirigiu aos judeus e aos gentios, tementes a Deus, e percorreu a história de Israel, né? Desde o começo da palavra de Deus até chegar em Cristo, né? Aqui é um ponto interessante, um ponto histórico que revela quanto tempo durou ali o livro de Juízes. Eu vejo muitos professores, teólogos falando que o livro de Juízes durou aproximadamente 350 anos. Mas a própria escritura, ali em Atos capítulo 3, verso 20, vai dizer que o livro de Juízes durou aproximadamente 450 anos, tá? Paulo vai recordar, né, a história dos juízes até chegar em Saul. Também vai apresentar Jesus como descendente de Davi e afirma também que João preparou o caminho para Jesus. A cruz cumpriu, né? A cruz cumpriu as profecias. Ali na cruz, o sacrifício é cessado, tá? Os sacrifícios dos animais, o véu é rasgado de cima para baixo e o acesso é liberado, não só para os judeus, mas também para todos os gentios, né? A ressurreição é a garantia do verdadeiro evangelho, né? O próprio Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, esse evangelho é em vão. Mas Cristo ressuscitou. Cristo cumpriu aquilo que ele falou, que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E a salvação, ela vem através de quem crer nesta palavra, né? Seu discurso termina, né, com um apelo solene para que todos aqueles que ouvintes não repitam os erros dos que rejeitaram o Messias, né? Paulo faz um apelo solene, agora clamando para que aqueles que creram não rejeite, né? Como foi rejeitado pelos vossos pais, né? Os judeus mais antigos que acabaram crucificando a Cristo. No segundo ponto do segundo tópico da nossa lição, a rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante, né, da incredulidade. Em Atos capítulo 13, do versículo 44 até o verso 45, diz que fiel ao princípio de alcançar primeiro os judeus e depois gentios, Paulo inicia sua pregação na sinagoga. Contudo, em Antioquia da Pisídia, a inveja e a resistência dos judeus revelaram a dor, né, do apóstolo Paulo, né, ao ver o seu povo a rejeitar o evangelho. Ele viu a sua própria nacionalidade, seus próprios irmãos, que viram, que presenciaram os milagres, né, de Cristo, que viveram esse momento, né, de muito poder, muita alegria, muita revelação do próprio Jesus Cristo. Agora Paulo vai lamentar que esses que viram estão rejeitando a pregação do evangelho. Diante dessa recusa, Paulo e Barnabé, eles não desistem, né? Eles vê agora a porta aberta do evangelho. A porta que estava fechada, a porta que os judeus fecharam, agora o Espírito Santo, através do poder do Espírito Santo, Deus vai revelar para Paulo e Barnabé uma porta da pregação do evangelho para os gentios, né? E eles declaram: era um mistério que se vós pregasse primeiro a palavra de Deus para os judeus, mas visto que rejeitais, eis que nos voltamos para os gentios. Não vamos perder a oportunidade de pregar o evangelho, né? Olha que lindo, né? Como que é a obra do Espírito Santo de Deus, tá? No terceiro ponto do segundo tópico, a porta da fé aberta aos gentios pela graça, como falamos aí quase agora, né? Os judeus, eles fecharam a porta do evangelho, eles não queriam que a pregação fosse aberta para outras pessoas. Mas Paulo e Barnabé, instruído, né, guiado, né, pelo Espírito Santo, eles vão pregar o evangelho agora para o gentio. Olha que vai dizer na lição. Ao rejeitarem, né, muitos judeus se tornaram indignos da vida eterna. Todos aqueles que rejeitam, né, o evangelho de Cristo, eles são indignos para a vida eterna, tá? Não por um decreto.
arbitrário. Não, não é Deus está obrigando. Não, não é nada disso, tá? É pela resistência voluntária do Evangelho. O Evangelho é de graça, né? De graça recebesse, né? De graça também cresce, né? Então nós temos aí a oportunidade de crer voluntariamente. Não somos obrigados a crer. Cremos porque temos uma esperança que um dia Jesus Cristo vai voltar, arrebatar a sua igreja e queremos subir com ele, morar junto com ele, estar junto com ele. Essa é a nossa fé plantada no nosso coração. Assim, Paulo volta aos gentios que recebem a palavra com alegria, né? E fé e sinceridade no seu coração. Cumpre-se então o propósito divino anunciado em Isaías, que diz lá em Isaías 49, verso 6, Israel seria agora a luz para as nações, a luz para os gentios, cumprindo lá a bênção, né, de Deus na vida de Abraão, que benditas seriam todas as nações, né? E aí se cumpre aí essa profecia de Abraão. Também, né, de Israel viria a Cristo, né? A luz para a revelação dos gentios, né? Como diz lá em Lucas, capítulo 12, verso 32, agora a luz raiou, né, nas trevas, né? E todos aqueles que viram esta luz e creram nesta luz saíram das trevas, agora vivem na sua maravilhosa luz, tá? O texto afirma que quem creram todos quantos estavam ordenados, né, para a vida eterna, tá? Aqueles que creram estavam ordenados para a vida eterna. Aqueles que não creram já estão condenados, tá? Luz dos gentios, né? É um ponto aí de reflexão da nossa lição. A mensagem de Paulo aos judeus na sinagoga da Antioquia, da Pisídia, começou com uma ênfase na aliança de Deus com Israel, tá? Deus, mais uma vez, dando a oportunidade para o povo de Israel reconhecer, né, que deles viria o Messias, que deles viria a salvação, né? A palavra lá em Mateus capítulo 15, se eu não me engano, vai dizer que os judeus foram chamados para ser condutores, né, dos cegos, né? Mas eles não quiseram ser os condutores, né? Eles se tornaram cegos a própria palavra de Deus, não aceitando, né? Rejeitando as parábolas, os ensinamentos de Cristo, rejeitando o próprio Messias, o prometido, né? E aí eles não aceitaram a luz aos gentios. Este era um ponto de acordo, tá? Primeiro para o povo de Israel, porque todos os judeus tinham orgulho de ser o povo escolhido de Deus, tá? Todos os judeus tinham esse orgulho de ser, né, a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido, né? Então, Paulo agora continuou a explicar como as boas novas representam o cumprimento da aliança, tá? Mas para alguns judeus foi difícil aceitar essa mensagem, tá? Porque era necessário que as boas novas chegassem primeiro aos judeus. Aí Deus planejou que, por intermédio das nações judaicas, todo mundo viesse a conhecê-lo. Paulo, um judeu, amava seu povo e queria lhe dar a oportunidade de se unir a ele a proclamação do evangelho. Infelizmente, muitos dos judeus não reconheceram a Jesus como Messias, não entenderam que Deus oferecia a salvação a todos os judeus e gentios que fosse a ele por meio da fé de Cristo. Deus planejou que Israel fosse a luz. De Israel nasceu Jesus, a luz das nações. Essa luz se expandiria e iluminaria todos os gentios, todas as nações. O terceiro e último tópico da nossa lição, a missão em Icônio, Listra e Derbe. A fé perseverar, tá? No primeiro tópico, né, do terceiro ponto, em Icônio, o testemunho ousado que esses apóstolos, né, que esses missionários, podemos dizer assim, apóstolos gentios, ousado, enfrentaram a oposição, o testemunho ousado que enfrentou a oposição lá em Icônio, tá? Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e anunciaram o evangelho com tal convicção
que muitos judeus e gregos creram, né? O Senhor confirmou a palavra com sinais e prodígios, né? Mas muitos, né? O Senhor confirmava palavras com sinais e prodígios, dando testemunho da graça que operava, né, por meio deles. Entretanto, a cidade dividiu-se a uma conspiração. Surgiu, né, a cidade surgiu, não acreditando na pregação, se levantou-se uma grande oposição. Eles surgiram de uma forma muito ríspida, né, tentando até ao ponto de matar Paulo e Barnabé, tá? Paulo e Barnabé, obedecendo a direção do Espírito Santo, os missionários se retiraram para Listra, não por medo, mas por prudência, preservando-se para continuar a missão. Segundo ponto do terceiro tópico da nossa lição, iremos falar sobre a cidade de Listra, né? Milagres, confusão religiosa e sofrimento por Cristo, tá? Em Listra, Paulo cura um homem aleijado de nascimento, o que leva a multidão confundida a tentar adorá-lo como deuses, tá? Em Atos capítulo 14, do verso 12, vai dizer que a multidão chamava Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque estes eram o que falavam. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta, né, touros e grinaldas, queriam que a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando, dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens, como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos o que converteis dessas vaidades ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que há neles, né? Paulo, eles ficam indignados, essa expressão rasgar a veste, né? No contexto judaico, é dizer que está indignado com a situação de ser ali, Paulo e Barnabé, adorado pelos homens, né? Um ponto bastante interessante, né? Enquanto muitos dos nossos dias querem aplauso, querem famas, querem status, os homens de Deus verdadeiramente que pregaram o evangelho, né? Eles recusam esta posição, tá? E aí, Paulo e Barnabé rejeitam a idolatria e anunciam o Deus vivo, Criador de todas as coisas. Porém, os judeus vindos de Antioquia e Icônio incitam, né, por causa da inveja, incitam o povo contra eles, tá? E Paulo é apedrejado e deixado quase morto, tá? Por causa da pregação do evangelho. Se você está passando perseguição, sofrimento por causa do evangelho, permaneça firme no propósito. Deus é contigo. Deus é contigo e quer te abençoar através da tua vida, através da pregação do teu evangelho, tá? Mas o Senhor, né? Paulo está quase morto, mas o Senhor restaura e levanta ele, retomando a cidade para reafirmar seu compromisso com o evangelho, tá? O compromisso de Paulo não era com homens, não era com propósito de homens de nenhuma maneira, mas sim com o evangelho, com a palavra de Deus, com o nosso Deus e Salvador. O terceiro ponto vai dizer, né? O terceiro ponto do terceiro tópico vai dizer Derbe, né? A cidade de Derbes, frutos da perseverança, tá? Olha aí o resultado da pregação do evangelho. Derbe é o evangelho encontra uma terra fértil, né? Um terreno fértil. Muitos se convertem em Derbe, tá? Em Icônio, muitas lutas, muitas barreiras. Em Listra, acontece algo sobrenatural, mas Paulo é apedrejado. Agora, em Derbe, há um resultado do evangelho, a alegria da salvação de muitas pessoas, né? Muitos se convertem e novos discípulos são formados. Mesmo após a perseguição e sofrimento, Paulo e Barnabé
perseveram, né, na pregação, eles continuam na pregação e edificam uma comunidade, uma igreja forte na fé, tá? O comentarista usa uma comunidade aqui, mas é uma igreja que se levanta aqui em Derbe, tá? A obra missionária prossegue porque suas raízes não estão na comodidade, tá? Por isso que nós não devemos ser conivente com as situações. Devemos transformar a nossa mente, nosso entendimento, né? Mas aí, irmãos, a obra missionária prossegue, né? Na fidelidade ao chamado de Cristo, tá? Esse é o terceiro ponto. E aí nós terminaremos com a conclusão ao encerrar esse ciclo da primeira viagem, tá? A primeira viagem que sai da Antioquia e vai até Derbe, né? Esse ciclo missionário, os apóstolos retornam às cidades onde havia sofrido ali perseguição, fortalece os discípulos, aqueles que ficaram firmes, né? Estabelecendo os presbíteros para a continuação do evangelho, tá? Depois apresentaram à igreja de Antioquia um relatório, né? Que Deus fizeram, celebrando que abrirá aos gentios a porta da fé, a porta da salvação, tá? A conclusão vai dizer que depois apresentaram à igreja de Antioquia relatórios e confirmaram, né, que a porta do evangelho agora foi aberta para a igreja, para o povo gentil, né? E nós encerraremos a nossa aula, a segunda aula que será dada no domingo, né, com muita alegria, com muita felicidade. Que Deus possa abençoar a tua vida, que você possa amar, que você possa ter o desejo de pregar o evangelho de Cristo, não somente para os que são da sua família, da sua casa, mas para todos aqueles que precisam, né, ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos dá vida, nos dá esperança. E quando nós a pregamos, né, nós se alegramos, né? Nós nos fortificando em ver pessoas libertas, salvas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando, iluminando a sua vida. Curta esse vídeo, compartilha com as pessoas, com seus amigos e deixe seu comentário em nome de Jesus. Deus te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus.